Eu queria tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, neste vídeo sobre uma comparação entre o Rogério Ceni e o Juan Pablo Voivoda como técnicos do Fortaleza. Para muitos, os dois maiores técnicos da história do Leão. E, deixando claro, este vídeo aqui vem, inclusive, do debate estabelecido lá no Twitter por uma conta, né, Liberta Depre, que faz essa comparação, trazendo alguns números. Eu vou relatá-los aqui para vocês, para nós debatermos aqui a importância dos dois técnicos. Eu quero que você deixe aí no comentário o que você pensa de cada um deles, né? E para você, qual é o melhor, qual é o maior, qual é o mais importante técnico da história do Fortaleza? Eu vou tentar trazer alguns argumentos aqui, em prol de alguns, em prol de um e de outro, positivos e negativos, evidentemente, para que você tenha mais sustentação aí para a sua opinião. Tá bom, gente? Antes disso, permita-me só falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, para você que curte uma aposta esportiva, tá? A 1xBet é uma gigante mundial bookmaker, tida na Europa como a mais confiável do mundo, né? E que patrocina também inúmeras equipes importantes no mundo afora, como Liverpool e Barcelona. Só dois exemplos aí para você, né? A 1xBet é gigante e por que não apostar numa gigante, né? Numa casa de aposta que vai te entregar realmente os seus lucros sem nenhuma burocracia. Enfim, é uma casa de aposta que trata você de fato como consumidor. Esta dica, evidentemente, é para você que curte uma aposta esportiva, tá bom? Se você não é inscrito, use o link que está na descrição deste vídeo e também do comentário fixado para se cadastrar na 1xBet. Mas não deixe de colocar o código promocional 1xJosa, que é um código identificador, né, que vai falar para eles assim que vale a pena investir aqui no meu canal, porque você chegou lá a partir da dica aqui deste canal. E também pode dar para você o direito, né, de você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Josa, já sou inscrito usando o seu link. Ou seja, se você não é inscrito, se inscreva usando o link que está aí abaixo. Se você não é inscrito, já é inscrito, use abuse de apostar pela 1xBet. E de quebra, tem 3 jogos legais aí que eu deixo a dica para você hoje. Tem muito dinheiro envolvido nesses jogos aí. Jogos certamente que vai ter muito gol. Vamos lá, gente. Ó, pega o lápis, caneta, anota aí. Dá até para fazer uma múltipla, tá? Com esses jogos aí. Primeiro aí, Palmeiras e Água Santa. Vai ser daqui a pouco esse jogo do Campeonato Paulista, decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras, evidentemente, que está pressionado para ganhar, sobretudo depois da derrota lá no Siles, na altitude do Siles, lá na Bolívia, né, contra o Bolívar. Eu acho que o Palmeiras pode ficar com a vitória ou empate nesse jogo aí, numa aposta bem segura seria essa, ou então 2 gols, no mínimo 2 gols vão sair neste jogo aí. América Mineiro e Galo é um jogo que certamente vai ter gol, né? O primeiro foi 3-2 para o Galo. O Galo pode ser campeão até mesmo se perder por diferença de 1 gol, né, pelo regulamento do Campeonato Mineiro. Agora, eu acho que vai sair gols, e acho que vai sair no mínimo 2 gols. Eu não me arriscaria a colocar a vitória do Galo, eu colocaria que vai sair pelo menos 2 gols. Acho que ambas marcam, mas eu colocaria pelo menos 2 gols nesse jogo aí, tá bom? Fluminense e Flamengo, pra mim, também sai no mínimo 2 gols. Então essas são as dicas que eu deixo pra você. Fluminense e Flamengo, decisão no Carioca. América e Galo, decisão no Campeonato Mineiro. Palmeiras e Água Santa, decisão aqui do Campeonato Paulista. Tá bom, gente? Fica a dica aí. Usa o link, portanto, que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Cadastre-se lá na 1xBet. Volte aqui, pega o código promocional 1xJosa, coloca lá e felicidade nas suas apostas, tá bom? Muito obrigado. Falemos então do Voivoda e também do Rogério Ceni. Uma rápida comparação aqui, gente, porque tem muitos outros elementos para nós trazermos para esse debate aqui. Daria uma live para falarmos somente disso aqui, mas vamos a alguns argumentos aqui para sustentar o nosso debate. Bom, o Rogério Ceni teve 153 jogos ali pelo Fortaleza, 2018 para 2019, depois 19 e 21, né? São 153 jogos, 81 vitórias, 33 empates do Ceni, né? 39 derrotas, né? Ou seja, 153 jogos, né? Repetindo na verdade, né? 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Conquistou a Série B de 2018, importantíssimo para a equipe do Fortaleza, trazendo de volta o Leão depois de muito tempo, gente, ali fora da Série A, né? Foi campeão cearense em 2019 e também em 2020, né? E foi campeão da Copa do Nordeste em 2019. Números realmente muito importantes do Ceni, além de classificar a equipe à sua primeira competição internacional, que foi a Sul-Americana. Ou seja, realmente números muito importantes de um técnico que de fato fez muita diferença na história do Leão, né? O Voivoda tem 144 jogos pelo Fortaleza, né? Ele está no clube de 2021 até agora, né? Conquistou o Cearense em 2021, 2022, 2023, né? Portanto, conquistou aí. É o cara do Penta, além disso, é o cara de 3 títulos consecutivos do Fortaleza, né? Conquistou também a Copa do Nordeste de 2022, né? Melhor campanha da equipe nos pontos corridos, né? Isso também é um ponto
muito interessante para se destacar. Classificou a equipe a primeira vez na sua história e também pela segunda vez na sua história a Libertadores de América, né? Então entregou realmente muita coisa para o Fortaleza. Qual é a melhor gente? O Vojvoda ou o Ceni? Você aposta em quem? Você acha que quem foi melhor para o Fortaleza? De quem você gosta mais? De qual deles você queria na sua equipe neste momento? Você quer mesmo o Vojvoda? Quer o Vojvoda mesmo? Ou você, embora tenha o Vojvoda, você gostava bem mais do Ceni e ainda espera que o Ceni volte a treinar o Fortaleza no futuro? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Não é um debate tão simples assim, né? Esses são os números. Agora deixa eu dar a minha opinião sobre um pouco sobre os números aqui e trazer inclusive ou algumas outras informações sobre esses números aqui, né? Não necessariamente sobre números, mas informações que apoiam esses números aí, né? Vamos lá. Rogério Ceni foi muito importante, sim. Muita gente fala assim, ele chegou e inaugurou um trabalho, ele chegou e foi vital. Se não fosse por ele, não teria Vojvoda, isso tudo aí que o pessoal está falando. Vamos lá. De fato, o Rogério Ceni foi muito importante para o Fortaleza quando ele chegou, mas ele não seria, na minha opinião, o mesmo técnico para o Fortaleza hoje. Porque o Fortaleza hoje é um clube muito mais estruturado, né, e com ideias que circulam muito mais ali no PC do que na época do Rogério Ceni. O Ceni foi importante porque ele traz a experiência de um São Paulo que ele viu ser um São Paulo muito grande do ponto de vista das suas estruturas. Um clube que era um modelo aqui no futebol brasileiro. Hoje é um clube em decadência, né? O seu departamento médico, as suas instalações. São Paulo hoje é uma equipe em decadência. Agora, o Ceni viu um pouco do melhor São Paulo, a melhor versão do São Paulo do ponto de vista estrutural, das suas instalações e tudo mais. Ele traz esse olhar para o Fortaleza. Então há um casamento entre esse olhar do Ceni e a disposição dos dirigentes do Fortaleza naquele momento de aceitar essas opiniões. Havia ali, na verdade, e acho que o Ceni, inclusive, ele traz algo para nós pensarmos, né? A visão de fora foi muito importante para o Fortaleza e é o que eu falo neste momento também. Fortaleza precisa de alguém de fora para temperar as ideias, né? O Ceni ajudou muito nisso, né? Por que um dirigente também não poderia ajudar neste momento, né? Então o Ceni, na verdade, ele foi importante porque ele traz essas ideias. Agora, também houve recepção para essas ideias. Então, quando todo mundo fala o Ceni e tal, gente, o Ceni e os dirigentes do Fortaleza, o Ceni e o Marcelo Paes. Porque se o Marcelo não tivesse uma cabeça muito aberta para essas novidades todas, para essas ideias, né, o Ceni não conseguiria ser tão importante para o Fortaleza. Tá? Então ele tem boas ideias, mas o presidente aceita essas ideias. Ele estava aberto para essas ideias. Era um novo momento no Fortaleza que estava acontecendo independente do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi importante, mas naquele momento a gestão do Fortaleza também respondia demais e respondeu muito, assim como responde até hoje, pelo sucesso do Leão. Tá? Tanto é que o Ceni depois vai para o Cruzeiro e ele não consegue, com as ideias, com a visão dele, ele não consegue absolutamente nada. Né? No Flamengo, evidentemente, que ele conseguiu ali, porque o Flamengo tinha o melhor time com um investimento absurdo perto dos outros. Agora também ele sai extremamente questionado do Flamengo. Né, ganhando um título não necessariamente só pelos méritos do Flamengo, mas também por deméritos, né, de outras equipes aí, né, título brasileiro. Ele foi importante no Fortaleza, mas hoje, por exemplo, no São Paulo, de cada 10 torcedores, pelo menos 7 ou 8 não querem saber do Rogério Ceni no comando do banco de reservas da sua equipe. E é um cara que é ídolo como jogador da torcida do São Paulo. Né? O Ceni conquistou, e portanto, o número de vitórias, 153 vitórias contra 144 do Vojvoda, né? Em 153 jogos tem 81 vitórias, na verdade, né? O Vojvoda de 144 tem 73 vitórias. É muito perto aí, na verdade, né? O número não é muito distante assim, não, né? Agora, o Vojvoda poderia até mesmo conseguir empatar, se vencer todas, né? Até chegar a 153 jogos, poderia até empatar aí com o Rogério Ceni, se igualar com o Rogério Ceni ou até passar o Rogério Ceni. Improvável que isso aconteça. Com o mesmo número de jogos, 153, é improvável que o Vojvoda fique um pouquinho à frente dele. Vai ficar um pouquinho atrás mesmo, mas não tem problema não. Um ponto que os números não falam. Grande parte das vitórias aconteceu ali também no momento em que... Grande parte não, boa parte das vitórias aconteceu ali quando a equipe estava lá na Série B. Né? Então os jogos, em teoria, eram os jogos mais tranquilos do que alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro. Fortaleza também esteve na Série Sul-Americana, um campeonato complicado e tal, mas o Fortaleza também esteve com o Vojvoda na Libertadores em jogos dificílimos e teve também um certo sucesso nessa competição aí. Fortaleza teve ali disputas ali no Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro da Série A, muito complicadas e que venceu com o Vojvoda, né? O Fortaleza, por exemplo, teve um número ali importante ali
que foi o quarto lugar do Campeonato Brasileiro de 2021, né, a melhor campanha dos pontos corridos. O Rogério Ceni não entregou uma campanha parecida na Série A com Fortaleza, né? O Ceni também ele foi importante no sentido de dar assim, perfil para a equipe do Fortaleza. Ele deu enormidade, ele agigantou ali o Fortaleza e também trouxe muito mais o olhar do mercado e também da mídia tradicional para o Fortaleza. É inquestionável que o Ceni nesse sentido foi extremamente importante para o Fortaleza. Agora o Vojvoda também traz. E Fortaleza hoje é comentado no cenário do futebol brasileiro como poucas vezes foi comentado na sua história. Hoje, quando o time aqui do Sudeste vai enfrentar o Fortaleza, todo mundo fala, por exemplo, do Fortaleza como não se falou. Nunca eu vi falar na história, gente. Jamais eu vi falar tão bem do Fortaleza como eu vejo falar hoje. Mesmo quando criticam porque às vezes tem um certo pavor do que o Fortaleza pode fazer com um time grande aqui do Sudeste. E isso não se deve ao Rogério Ceni, isso se deve ao Vojvoda. E quando eu falo que se deve ao Vojvoda, da mesma forma que eu falava que o sucesso do Ceni tinha muito a ver com os dirigentes do Fortaleza, o sucesso do Vojvoda agora também tem muito a ver com os dirigentes do Fortaleza, gente. Nunca podemos esquecer disso. O sucesso dos dois tem muito a ver com a gestão. A gestão, para mim, é anterior aos dois técnicos e é mais importante do que os dois técnicos, tá? É isso mesmo. Não fosse para a gestão do Fortaleza, também não teria o Ceni. Não fosse para a gestão do Fortaleza, também não teria o Vojvoda. E para mim, indiscutivelmente, Marcelo Paes e sua trupe aí, no sentido positivo, claro, tá muito à frente dos dois técnicos, assim como o Fortaleza tá muito à frente do próprio Marcelo Paes, tá? Não percamos isto de vista, tá bom? A gente olhar, por exemplo, para as campanhas das duas equipes, a gente vai perceber que, dos dois técnicos, a gente vai perceber que o momento do Ceni era o momento de inaugurar um trabalho diferenciado, inaugurar um trabalho, né, que colocaria o Fortaleza aí numa situação diferente no contexto do futebol brasileiro. Ali no caso do Ceni, no contexto do futebol nordestino, né? O Fortaleza com o Ceni, na verdade, é um time que se agiganta no contexto do futebol do Nordeste. É um time que começa a ser muito competitivo e importante no cenário do futebol do Nordeste. Ele sai, portanto, da fronteira do Ceará e começa a ocupar o cenário do futebol nordestino como um time extremamente competitivo que ganha, inclusive, a Copa do Nordeste. Então o Ceni entrega isso, de fato, para o Fortaleza. Ou seja, é um nível competitivo que faz a equipe ser muito mais maioral dentro do contexto do futebol nordestino. O que faz o Vojvoda? Ele tira o Fortaleza do Nordeste, coloca o Fortaleza no Brasil. Então, com o Vojvoda, o Fortaleza na prática acaba sendo um time que sai do Cearense, evidentemente, sai do Nordeste, evidentemente, e vai, evidentemente, para o contexto do futebol brasileiro. Hoje, o Fortaleza é um time olhado, visto aqui no contexto do futebol do Sudeste como um time, de fato, nacional, com força nacional, capaz de rivalizar com os times nacionais, os mais importantes do futebol brasileiro. Naquela ocasião, do Ceni, o Fortaleza era visto como um time capaz de rivalizar com os grandes do futebol nordestino. Não dá para discutir isso, gente. Não dá para discutir isso. Falemos agora de compromisso. O Ceni deixou o Fortaleza duas vezes numa situação muito complicada. Poucos se lembram disso, né? Toda vez que um gigante chamou o Ceni, ele não pensou duas vezes e foi embora. Inclusive, na segunda vez, deixou o Fortaleza de uma maneira bem complicada, uma situação dificílima, né? O Fortaleza quase caiu, não caiu por causa do saldo de gols para a segunda divisão. Naquela ocasião, não foi por causa dos dirigentes que o Fortaleza quase não caiu, foi por causa do Rogério Ceni. Porque os dirigentes apostaram tudo nele quando ele ficou ali. Ele levou um pé na bunda do Cruzeiro e ficou em baixa, né? E ninguém quis saber dele. Quando o Rogério Ceni vai para o Flamengo da vida, ele foi também por causa do trabalho que ele fez no Fortaleza. Quando o Rogério Ceni é chamado pelo Cruzeiro, ele foi chamado pelo Cruzeiro por causa do trabalho que ele fez no Fortaleza. O Fortaleza foi muito importante na carreira de um técnico, muito importante na carreira de um técnico como o Ceni, que quando deixou de ser jogador de futebol, ninguém queria contratá-lo. Então ele também deve muito à Fortaleza. O Vojvoda já era um técnico conhecido no cenário do futebol argentino e também no cenário do futebol chileno. E era um técnico muito visto no futebol mexicano. Ele não precisou do Fortaleza para isso. Entende? Agora, na hora que alguém chamou, o Rogério Ceni foi. Na hora que gigantes chamaram o Vojvoda, ele não foi. Ele foi fiel à Fortaleza. Tá certo que tem momentos do Vojvoda que a gente pode criticar, pode questionar, né, algumas teimosias, mas o Ceni também tinha. Né? Então, na minha opinião, não dá, sinceramente, gente, não dá para comparar os dois. Eu entendo, na verdade, que o Ceni inaugurou aí um trabalho diferenciado, mas não fez isso sozinho. Assim como o Vojvoda hoje não faz também o seu trabalho sozinho. Mas se nós olharmos para o trabalho de uma comissão técnica, de outra, na minha opinião, o maior técnico da história do Fortaleza, sem dúvida alguma, é o Juan Pablo Vojvoda. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários o que você pensa
deste debate. É isso.